certo, deu certo. Tá bom, obrigado. Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus, mais um domingo para nós continuarmos estudando da palavra do nosso Deus. Ressaca do acampamento, meu irmão? Ressaca de acampamento, né? Uma hora dessa a gente estava tomando café da Dona Laura, né? Coisa boa, né, irmãos? E do céu ao inferno em uma semana, né, meu irmão? Acampamento num sábado e Palmeiras derrotado no outro. Terrível, terrível. Tava torcendo, né, Fabrício? Palmeiras perdeu ontem, né? Secador ligado, os corintianos da igreja, rapaz. Mas tá bom, irmãos. Eu tinha uma piadinha pronta se o Palmeiras tivesse sido campeão, mas como perdeu, vamos falar de seita que é melhor, né? Continuar lidando aí com as nossas seitas. No último domingo retrasado, melhor dizendo, nós falamos aí de Adventismo do sétimo dia. Estamos aí já caminhando para o final, irmãos, concluindo aí o assunto de seitas. Acredito que temos mais umas 2 ou 3 seitas aí para tratarmos e concluirmos este assunto com a graça de Deus. Hoje nós então iremos falar sobre o mormonismo, meu irmão. O mormonismo. Já ouviu falar nos Mormons, meu irmão? Já? Alguém aqui já teve contato, irmãos, com a igreja dos Mormons? Alguém veio da igreja dos Mormons? Conhece alguém de lá? Algum parente, algum amigo? Alguém já lidou com os Mormons? Sim? Alguém? Já? Como é que foi, minha irmã? Como é que foi esse contato lá com os Mormons? Conhece alguém? Veio de lá? Como é que foi? Uhum. Foi uma colega de trabalho, ela era missionária, viajou, foi para os Estados Unidos, voltou, né? Mas ela era assim, com a gente, ela era bem na dela, não falava muito, né, sobre o assunto, não queria evangelizar a gente, até porque é um ambiente escolar, né? E ali a gente tem que se portar meio, né? Mas ela falava um pouco das viagens. Eles iam, ficavam em alojamentos, aprendeu a fazer umas receitas, algumas coisas lá. Aí ela saía. Irmãos, este talvez é uma das seitas talvez mais desconhecidas por nós, né? Nós ouvimos falar dos Mormons de forma aleatória. Dificilmente nós temos contato tão próximo assim com o mormonismo como com outras religiões, com outras seitas. Por isso a importância de nós falarmos deles. Por que nós acreditamos que o mormonismo é uma seita? Por que nós entendemos que esta igreja não está ali dentro do guarda-chuva da ortodoxia cristã, não é? Nós precisamos, irmãos, sempre lembrar, e falamos disso na aula sobre Adventismo, na tentativa que se vem tendo nos últimos anos de algumas seitas se redefinirem para parecerem cristãs, não é? Então, quando falamos do Adventismo, nós falamos lá dos Arrais, falamos lá do Rodrigo Silva, essa tentativa midiática de se parecer um cristianismo ortodoxo. O mormonismo parte do mesmo princípio. Perceba que o nome da igreja, meu irmão, é Igreja dos Santos de Jesus Cristo dos Últimos Dias. O nome oficial da Igreja dos Mormons é a Igreja dos Santos de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Se você ouve esse nome, quando você ouve esse nome, parece nome de seita? Não parece nome de seita. Você ouve a Igreja dos Santos de Jesus Cristo dos Últimos Dias, meu irmão. É os remanescentes fiéis de Jesus que ficaram nessa terra. Não tem nome de seita, sabe assim? Templo de Belzebu. Você ouve isso aqui, meu irmão? É cara de seita. Agora, a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos, não tem nome. Então, essa ressignificação, essa tentativa de mudar essa aparência que o mormonismo tem, passa primeiramente pelo nome que a igreja adota. Inclusive, quando você vai lidar com os mormons, eles não gostam de ser chamados de mormons, né?
Eles gostam que você cite o nome da igreja. Então, nós precisamos sempre lembrar, queridos, que essa aparência de ortodoxia cristã engana milhares de pessoas. As pessoas passam em frente a um templo mórmon, e aqui em Guarulhos nós temos alguns. Quando você passa em frente, você fala, isso aqui é uma igreja bíblica. A igreja tem cara de igreja. Sabe igreja que tem cara de igreja? Igreja que tem cara de igreja, tem uma plaquinha lá, culto dominical, culto noturno. Você fala, isso aqui é uma igreja verdadeiramente cristã. A grande questão, irmãos, e nós temos batido bastante nessa tecla, é que nós não definimos seita pela aparência do templo, nós não definimos seita pelo carisma do pastor, nós não definimos seita se a parede da igreja é preta ou é branca, se eles soltam fumaça ou não na hora do culto. Nós definimos seitas pelas doutrinas que aquela igreja adota. O que essa igreja tem a falar sobre Jesus? O que essa igreja tem a falar sobre Deus? O que essa igreja tem a falar sobre salvação? O que essa igreja tem a falar sobre a Bíblia? É isso que fundamenta quando nós pensamos sobre seitas. O mormonismo, queridos, no nosso país tem 1,5 milhões de membros. 1,5 milhão de membros. Nós olhamos para esse número e comparado com outras correntes, com outras igrejas, nós pensamos que é um número pequeno. Nós estamos um país aí de aproximadamente 215 milhões de pessoas. Nós estamos pensando em 1 milhão de pessoas que se relacionam com o mormonismo. Nós olhamos e falamos, bom, é um número relativamente pequeno, é menor que a população de Guarulhos, talvez. Qual que é a questão? É que esse número coloca o Brasil no terceiro país com mais mormons do mundo. O Brasil só perde para os Estados Unidos e para o México em relação aos mormons. Então, a importância de nós pensarmos nisso é de que, por mais que comparado com outras igrejas, os mormons sejam relativamente pequenos em nosso país, comparado em uma escala global, nosso país é o terceiro que tem mais mormons no mundo. E a previsão, e aí segundo as últimas estatísticas aí do IBGE de 2022, é que o mormonismo vai crescer. E a tendência no nosso país é sempre, cada vez mais, que seitas cresçam e que igrejas bíblicas e fiéis diminuam, vamos assim dizer. O número de pessoas adeptas a seitas tem uma tendência a crescer, principalmente pelo tipo de evangelicalismo que nós temos no nosso país. Os mormons chegam, queridos, oficialmente em nosso país em 1930, é quando começa realmente um trabalho de uma plantação intencional de igrejas mormons em nosso país, mas vamos falar disso aí dentro do nosso contexto histórico. Pensando um pouco, irmãos, como que surge o mormon? Da onde que surge a igreja mormon? Onde que a doutrina mormon começa a ser enraizada? Nós temos falado disso em todas as outras seitas, não é? A origem é sempre importante nós relembrarmos isso. De 1800 a 1830, irmãos, os Estados Unidos viviam um período de uma grande confusão doutrinária e espiritual. Era o que eles chamavam ali na região de Nova York do Burned Over District, que é a região queimada. Havia-se uma necessidade e o interesse por uma busca de uma espiritualidade que não fosse contemporânea. Sabe assim, a busca do extraordinário, aquela relação com Deus que foge aos padrões normais da tradição cristã. Os Estados Unidos viviam essa experiência, viviam esse contexto de uma busca de um cristianismo que queimasse os nossos corações. Os irmãos vão lembrar que é neste mesmo contexto que surge a Igreja Adventista. Nós falamos disso aí na aula retrasada. Neste mesmo período surge o Adventismo, nesse mesmo período surge os Testemunhas de Jeová, que nós ainda iremos falar. Era um período nos Estados Unidos que as pessoas tinham confusões doutrinárias. E é aqui que vai crescer um rapaz chamado Joseph Smith. Ele cresce em uma família extremamente religiosa, que buscava esse contato mais íntimo com o sagrado, com o espiritual, com aquilo que fugisse aos padrões de cristianismo ali da época. É neste contexto
que nós temos o fundador da Igreja Mórmon crescendo e pensando sobre cristianismo. Em 1820, meu irmão, Joseph Smith vai ter a sua primeira visão. E aqui, assim, novamente, marca de seita. Deus me revelou algo que não está na Bíblia. Deus me revelou algo que ninguém mais sabe no mundo. Deus me revelou algo que Ele não revelou para mais ninguém, e Ele conferiu isso exclusivamente a mim, o alecrim dourado da nova revelação para uma nova igreja. Marca de seita, meu irmão. Nós temos visto isso em todas as igrejas que nós temos estudado. Em 1820, então, Joseph Smith caminha até um bosque perto da sua casa, onde ele morava em Nova York, e lá ele começa a orar, baseado no texto de Tiago, que diz que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente. Joseph Smith não sabia para qual igreja ir. Ele queria achar uma denominação para se filiar, para ser membro, e ele então vai a esse bosque e começa a orar. Famosa oração no monte. Já orou no monte, meu irmão? Eu já, hein? Várias vezes. Joseph Smith então vai orar no monte, e segundo os próprios Mormons, ele recebe uma visão enquanto ele orava. E nessa visão, quem aparece para ele? Deus Pai e Jesus Cristo. Os dois aparecem para Joseph Smith. Essa aqui, meu irmão, é inclusive a imagem oficial que os Mormons usam para descrever essa visão. Deus Pai e Jesus Cristo apareceram para Joseph Smith enquanto ele orava. E qual foi o que eles haviam falado? Qual foi a mensagem que eles haviam transmitido para Joseph Smith? Que ele não deveria se filiar a nenhuma igreja, pois nenhuma igreja era a igreja verdadeira. Marca de seita, exclusivismo em relação às igrejas. Já reparou que toda seita, meu irmão, vai dizer assim, nenhuma igreja que está aí é verdadeira, somente nós somos a igreja fiel do Senhor Jesus. Joseph Smith recebe então essa mensagem revelada por Deus Pai e Jesus Cristo. Não foi só um que apareceu, foi os dois. Os dois apareceram para Joseph Smith, trazendo essa mensagem. Ordenaram então que ele não se filiasse a nenhuma denominação, porque ele estaria sendo preparado para uma obra futura. Joseph Smith teria um trabalho a ser realizado, ele não poderia se filiar a nenhuma igreja que já existisse ali em Nova York. 3 anos depois, meu irmão, de 1823 até 1827, a história Mormon vai narrar que Joseph Smith começa a receber visões de um anjo em sua casa. Primeiro, Deus Pai, Jesus Cristo, agora um anjo começa a aparecer para ele de forma regular. Joseph Smith vai dormir e quando ele olha para o lado tem um anjo ali para falar com ele. Esse aqui é o anjo que os Mormons chamam do anjo Moroni, o anjo Moroni. Moroni era supostamente um profeta que havia vivido antes de Cristo e que agora estava aparecendo para Smith para trazer para ele novas revelações da parte de Deus. A história vai falar, meu irmão, que Deus tinha um registro sagrado enterrado que precisava ser traduzido. Esse registro sagrado estava escrito em placas de ouro e que alguém precisava traduzir esse registro da parte de Deus. Quem era a pessoa para traduzir esse registro? O próprio. Quem mais seria? Os Mormons ainda, irmãos, em sua história oficial vai falar que este compilado de ensinos, este compilado de escritos havia sido feito por Mormon. Mormon era o anjo que era pai de Moroni, que era aquele que estava aparecendo para Joseph Smith. Daí que vem, então, a nomenclatura mormonismo. Mormon era o pai do anjo Moroni que aparecia para Smith. É aqui, irmãos, que nós temos a ideia do mormonismo sendo criado. E aqui é uma outra questão, irmão, sempre importante. Nós não falamos disso lá nos adventistas, mas quase todas as seitas, em particular, algum anjo apareceu. Algum anjo apareceu. O adventismo crê também que
Ellen White foi guiada por um anjo durante um período da sua vida, trazendo revelações. O mormonismo crê, Testemunhas de Jeová crê. Quase todas, e eu não sei por que seita gosta desse negócio de anjo, meu irmão. Não sei por quê. Não sei o que eles têm com o anjo, que o anjo me apareceu, o anjo me revelou, o anjo isso, o anjo aquilo. Meu pai conta uma experiência de quando ele era novo na fé, tinha acabado de se converter. Ele ouviu de uma vez de um colega de trabalho dele, que fazia parte de uma seita, inclusive, falando assim, Sérgio, vai lá na quadra tal, lá em Guarulhos, no dia tal, que a gente tem uma profecia que lá vai aparecer um anjo. Meu pai novo na fé, meu irmão, tá bom, eu quero ver o anjo. Quem não quer ver o anjo aparecer? Vamos lá ver esse tal anjo. Meu pai contou que ele chegou 30 minutos antes, meu irmão, do horário marcado, que é para não perder a chance de ver o anjo. Chegou lá, meu irmão, passou 1 hora, passou 2, passou 3. Meu pai ficou 4 horas esperando esse anjo, meu irmão. E até hoje esse bendito anjo não apareceu. Por que é importante, irmãos, nós pensarmos nisso? Angiologia é algo que faz parte das Escrituras. A Bíblia fala de anjos, a Bíblia mostra anjos, e eles existem por óbvio. A grande questão, meu irmão, é que eles não vão aparecer para você para falar nada da parte de Deus. Se algum anjo apareceu para você, meu irmão, ou se você vê algum anjo, não fala para ninguém. Lide aí com seus demônios territoriais, tá bom? Eu tenho certeza, meu irmão, que não é Deus mandando um anjo falar nada para você. Porque este não é o papel que os anjos têm nas Escrituras. Eles não são enviados, meu irmão, para trazer revelações da parte de Deus. Você quer saber o que Deus fala? Vá ler a Bíblia. Jesus já deixou revelado o que Ele tem para nos dizer. Mas é um aspecto, irmão, sempre fundamental nós pensarmos como que as seitas têm características muito peculiares e muito similares. Não é somente nessas ideias de um anjo me apareceu para me revelar algo que está fora das Escrituras. É então, queridos, que de 1827 até 1830, Joseph Smith começa, então, a fazer essas famosas traduções destes escritos fora das Escrituras que o anjo havia revelado para ele. Nós temos a história contando que o Joseph Smith, na época, ele fazia essa tradução de um modo peculiar. Ele colocava uma pedra dentro de uma cartola, chacoalhava a pedra ali, e a cartola era para impedir, né, os raios solares de entrarem ali, e aí ele olhava assim por dentro da cartola, e conforme as palavras iam aparecendo, ele ia registrando. Essa era a forma de fazer o compilado das traduções desses ensinos que estavam fora das Escrituras. O conteúdo revelado, irmãos, era de um famoso povo que viveu ali nos Estados Unidos. Os Mormons acreditam que durante o período de Jesus Cristo, ali em Israel, remanescentes de hebreus saíram de Israel e foram para onde é hoje os Estados Unidos. E esse povo que viveu ali foi esse povo que registrou essas placas que precisavam, depois de muitos anos, ser traduzidas por Joseph Smith. Nós já temos, irmãos, assim, centenas de estudos mostrando que você não tem uma evidência de hebreus que vieram e que colonizaram os Estados Unidos. Você não tem qualquer evidência de que isso tenha acontecido. Os Mormons ainda, queridos, vão afirmar que essa aparição do Senhor Jesus fez com que este livro, então, fosse traduzido para o estabelecimento de uma nova igreja, para o estabelecimento de um povo que era verdadeiramente fiel. Todas as igrejas até agora eram igrejas falsas, heréticas e que se desviaram da verdade, e agora os Mormons seriam a verdadeira e única igreja fiel do Senhor Jesus Cristo. Esta pergunta aqui, irmãos, eu tirei exclusivamente do site dos Mormons. Se você colocar aí Igreja dos Santos dos Últimos Dias, tem um site oficial da Igreja dos Mormons. E por que é importante nós irmos direto na fonte? Porque as seitas geralmente usam este argumento. Não, você tem que ir lá na nossa confissão de fé para saber o que a gente acredita. Tá bom, então eu fui lá na sua confissão de fé para saber o que você acredita. A pergunta no site dos Mormons é:
os Mormons acreditam na Bíblia? É uma pergunta que está lá no site deles. Os Mormons acreditam na Bíblia? A resposta, sim, muito. Ela é a palavra de Deus, um livro sagrado de escrituras e de leitura obrigatória para quem deseja uma vida feliz. Só que nesse primeiro parágrafo, meu irmão, a gente já tem um problema. Cadê o problema aqui? Uma vida feliz. Uma vida feliz. A Bíblia é a palavra de Deus para quem deseja uma vida feliz. Meu irmão, assim, parafraseando C.S. Lewis, se você deseja uma vida feliz, eu não te recomendaria o cristianismo. Parafraseando C.S. Lewis, se você deseja uma vida feliz, um vinho pode te fazer mais feliz, talvez, do que o cristianismo lhe fará. O cristianismo é religião de sofrimento, meu irmão. O símbolo do cristianismo é uma cruz, né? Por aqui, meu irmão, já estaria ruim. Mas os Mormons continuam dizendo, juntamente com a Bíblia, começa aqui, juntamente com a Bíblia, podemos encontrar inspiração em outros livros de escrituras exclusivos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Esses livros trabalham juntos para nos ensinar verdades importantes sobre Jesus Cristo. Mas, meu irmão, eu entrei no site sabendo que isso aqui ia estar lá. Eu entrei assim, convicto de que, além da Bíblia, nós temos algum outro livro, alguma outra escritura que os Mormons vão adotar. Porque isso aqui, meu irmão, é característica essencial de seita. A Bíblia não é suficiente. Eu preciso de alguma escritura a mais, eu preciso de algum livro a mais, eu preciso de alguma revelação a mais. Então, quando nós falamos dos adventistas, é a Bíblia mais os escritos de Ellen White. Quando nós falamos do catolicismo, é o catolicismo mais a tradição papal. Quando nós falamos dos Mormons, é a Bíblia mais o livro dos Mormons. Quando nós falamos dos espíritas, é a Bíblia mais os escritos de Allan Kardec. Marca de seita, meu irmão. Nós temos algo a mais para nos ensinar sobre Deus, algo a mais inspirado por Deus, além das sagradas escrituras. E aí, meu irmão, Paulo vai dizer aos Gálatas, se eu não estiver enganado, que ainda que um anjo apareça do céu, nos revelando outro evangelho, nós consideramos isso anátema, nós consideramos isso maldição. Maldição. Isso aqui, meu irmão, permeia, isso aqui resume se a igreja é uma seita ou não. Se a igreja é uma seita ou não. O que você aceita como inspirado da parte de Deus? A Bíblia, mais alguma coisa. Se tem esse mais alguma coisa, meu irmão, abre o olho. Abre o olho. Nós estamos falando possivelmente de uma seita. Em 1830, então, queridos, no dia 6 de abril, nasce oficialmente a Igreja Mórmon. A igreja é instituída. Essa aqui, irmãos, é inclusive a sede da Igreja Mórmon lá nos Estados Unidos, em Salt Lake City, lá na cidade dos Estados Unidos, é a sede oficial da Igreja dos Mormons. Na ocasião, o Joseph Smith foi formalmente reconhecido e sustentado pelos membros como profeta, vidente, revelador, tradutor e presidente da nova igreja. Só isso que ele era. Ele era o profeta, o vidente, o revelador, o tradutor e, de quebra, o presidente da nova igreja, porque só 4 títulos anteriores não bastavam. Precisava de alguém para presidir a igreja também. Algumas doutrinas, irmãos, após esse aspecto histórico, vamos então ao que interessa quando nós pensamos na ideia de tratarmos da igreja como seita ou não. A doutrina Mormon sobre Deus. Esse é um aspecto interessante, meu irmão. Você quer saber se uma igreja é seita? O que essa igreja pensa sobre Deus? É uma das primeiras perguntas que nós temos que nos fazer sobre diversas igrejas que vão nascendo aí no decorrer da história. Os Mormons acreditam, meu irmão, que Deus Pai não é eterno no sentido bíblico, que Ele não existe desde toda a eternidade, que Ele não existia antes do tempo. Os Mormons vão acreditar que Deus foi um homem mortal como qualquer outro e que por obediência às leis do universo alcançou um status de divindade, alcançou um status de divino como ele possui hoje.
Os Mormons ainda vão dizer que Deus possui um corpo físico e que ele vive em um planeta chamado Kolob, próximo ao centro do universo. Está parecendo muita viagem para você, meu irmão, isso aqui? Vai piorar a situação. Vai piorar. Os Mormons ainda acreditam, meu irmão, que Deus tinha uma esposa espiritual. Aliás, ele é pai de Jesus. Como é que Jesus nasceu? Você precisa de uma esposa. Deus Pai, então, tinha uma esposa. E que essa esposa gera espíritos que também podem se tornar deuses nos seus próprios mundos. Tá bom para você isso aqui, meu irmão? A doutrina sobre Deus dos Mormons? Os Mormons ainda, queridos, dentro desses 3 aspectos aqui, implica na ideia de uma pluralidade de deuses, porque você tem diferentes mundos e cada mundo com um Deus diferente. Cada mundo com um ser divino diferente. Aliás, Deus Pai, com sua esposa celestial, gerou vários espíritos, cada espírito desse virou um Deus, cada Deus desse habita no mundo. Doutrina sobre Deus, meu irmão. Doutrina sobre Deus. O que é que você acredita sobre Deus? Qual é a doutrina que fundamenta o seu coração, que fundamenta sua vida sobre Deus? Samuel, qual que é a importância de nós termos uma boa doutrina sobre quem Deus é? Porque isso vai fundamentar tudo que nós iremos acreditar sobre as Escrituras. Quem Deus é, o que Deus fez, como Ele age na história da redenção, qual é o trabalho que Ele executa na nossa vida, qual poder Ele possui ou não possui, quais são os seus atributos comunicáveis e incomunicáveis. Tudo que nós sabemos sobre Deus, irmãos, define a doutrina que nós iremos sustentar como prática da nossa vida. A doutrina sobre quem Deus é, se Ele foi homem, se Ele não foi homem, se Ele possui corpo, se Ele não possui corpo, se ele é espírito, se Ele não é, se Ele foi gerado, se Ele não foi gerado, se Ele mora no céu, se Ele não mora, se Ele vai habitar na terra, se Ele não vai. Tudo isso são perguntas importantes que irão sustentar a doutrina que nós iremos viver. Não apenas a doutrina que nós iremos crer. Olha como os Mormons estão trazendo aspectos, queridos, antibíblicos. Meu irmão, eu quero assim, um versículo que aponte para qualquer dessas coisas aqui. Esse é o grande princípio, revelação do livro dos Mormons. Todas essas coisas, os Mormons se baseiam aonde? No livro dos Mormons, nas revelações. Os textos bíblicos não são considerados. O que é considerado como inspirado para sustentar isso é as revelações que um cidadão chamado Joseph Smith tirou da cartola, literalmente da cartola, acima da Bíblia. O Evelyn, na verdade é o seguinte, eles falam da Bíblia, mas eles não... ali é só o clichê de colocar que tem a Bíblia lá, mas o que eles pregam, o que eles fazem o povo lá acreditar é só o livro dos Mormons. O clichê ali é muito grande. Eu falo isso por propriedade, eu conheço, tenho pessoas da minha equipe que é Mormon, a Aline trabalha numa construtora que constrói templo para os Mormons, e assim, a Bíblia é só aquilo ali. Eu acho que a única referência que você vai encontrar da Bíblia é no site deles. O dia deles é o livro dos Mormons. Eu desafio vocês, um dia que um Mormon desse parar no portão da sua casa, vai lá conversar com ele e fala para ele assim, eu vou te ouvir. Se você abrir sua mochila aí e tiver uma Bíblia aí dentro. Ele vai falar, não, eu não tenho, só tenho o livro dos Mormons. Então, para eles não adianta. Porque como eles não leem a Bíblia, não tem como eles nem questionarem os versículos que estão lá. O dia que eles lerem a Bíblia, vai ser como qualquer um que lê a palavra de Deus realmente vai questionar. Sim. A ideia do juntamente é para parecer cristã. Para parecer cristã. E se o Mormon bater no seu portão, meu irmão, não fica lá esperando ele ir embora, não. Vai lá evangelizar ele. Né? Fica de canto de olho assim, você já foi embora? Vai lá, meu irmão, prega o evangelho para ele. A ideia, queridos, sobre tudo isso que nós pensamos, sobre essas doutrinas que são fundamentais, é que nada disso está num aspecto subjetivo. Tudo isso tem resultados práticos na vida de quem os adota. Nós veremos isso no final.
Olha ainda, irmãos, como a salvação mórmon é ainda pior. É ainda pior a ideia. Veja, para os mórmons existe uma diferença entre salvação e exaltação. Salvação para os mórmons é perdão dos pecados, mas não apenas isso, é um processo contínuo que culmina na exaltação, ou seja, você se torna um semideus. Um semideus. Os mórmons vão acreditar, meu irmão, que enquanto esse processo contínuo de salvação ocorre, você irá cada vez mais se parecer e chegar à proximidade de ser um Deus. De ser um Deus. Qual é o texto que os mórmons usam? E aqui nós temos um texto bíblico que é utilizado para isso. Salmo de número 82. Abra aí sua Bíblia, meu irmão. Salmo 82. Esse talvez é um dos textos mais fáceis de interpretação e talvez um dos mais mal interpretados pelos mórmons. Salmo 82. Salmo 82. Leia para nós, Roseli, por gentileza, o salmo todo. Increpadas a injustiça e a parcialidade dos juízes. Não, 82? Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Muito bem, irmãos. Este é um texto que é um salmo de Asaf, em que Asaf está falando sobre injustiça e imparcialidade. Essa é a ideia que Asaf está transmitindo no Salmo 82. Sobre o julgamento que virá sobre aqueles que são injustos. Asaf usa uma expressão para descrever esses juízes que são injustos, chamando ele de deuses. De deuses. Não entendi. Não, porque a ideia que eles tratam aí é que diz, vós sois deuses, então nós somos deuses, não é? Mas olha, meu irmão, como que, assim, a regra básica da hermenêutica, meu irmão, leia o contexto do versículo. Leia o contexto, né? Como é que eu interpreto o verso 6? Lendo os 5 versos anteriores. O que Asaf está falando? Ele está usando a expressão deuses para simbolizar juízes e magistrados da época que eram injustos e que eram imparciais. E nós utilizamos essa expressão hoje. Nós não falamos no Brasil que os juízes do nosso país querem ser deuses? Nós não falamos isso? Que o Robert Chandre de Moraes, essa aí é só para quem estava no acampamento, hein, meu irmão? Mas eu não vou citar o nome não, vai que a transmissão cai. Nós usamos essa expressão de que, olha, os juízes querem ser deuses, mas veja ainda o contexto, meu irmão, do que ele está falando. Olha, verso 3, fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e desamparado. Isso é o que Asaf está dizendo que os juízes deveriam fazer, que os magistrados deveriam fazer, julgar corretamente. Olha o que ele diz ainda no verso 7, todavia, como homens vocês morrereis, por não julgarem corretamente. Por não agirem com justiça, vocês irão ser julgados por Deus. E ele termina o salmo dizendo, levanta-te, juiz de toda a terra, julga a nossa causa. O texto não está dizendo, irmãos, que nós somos deuses.
Asaf está falando de um contexto muito específico, de juízes que são imparciais e que não julgam corretamente e que estes serão julgados por Deus. Fala, Felipe. Sim, exato, exato. Irmãos, como é importante nós pensarmos nisso. Assim, ó, outra regra, meu irmão, se você for ler um texto bíblico e te parecer algo assim, muito fora do comum da ortodoxia cristã, meu irmão, talvez a sua interpretação está errada. A chance de que você está interpretando o texto erroneamente é gigantesca. Veja, queridos, uma vírgula faz diferença no modo como nós lemos o texto. Lembra lá da história do pastor, vai e casa e adultera? Lembra lá dessa história? Mas o texto de Oséias não era isso, o texto falava de casar com uma adúltera, não para você adulterar. Percebe que o modo como nós lemos o texto e o modo como nós entendemos o contexto do texto é extremamente primordial para nós não trazermos interpretações erradas. Os mormons estão olhando para esse texto dizendo, nós somos deuses. Mas o texto está usando expressões para simbolizar homens que se veem como deuses porque têm poder na mão, enquanto que o contexto do texto está claramente dizendo que Deus irá julgar esses homens que julgam imparcialmente. Importante, irmãos, essas regras sempre governarem o modo como nós estamos lendo as Escrituras. Para alcançar, meu irmão, esse status essencial de exaltação, o que você precisa? Fé em Jesus, batismo na igreja dos mormons, imposição de mãos pelo sacerdócio, obediência rigorosa aos mandamentos, dízimo fiel, que não pode faltar, e participação no templo. Participação no templo. O que você precisa para ser salvo para os mormons? Você precisa dar o dízimo, precisa obedecer os mandamentos, precisa ser batizado na igreja dos mormons e precisa cumprir todos os artigos rigorosos do livro dos mormons. Só isso que você precisa. Isso aqui tem cara ou não de salvação por obras, meu irmão? Isso aqui tem cara, cheiro e cor. Eu preciso fazer algo para receber salvação da parte de Deus. Olha ainda, meu irmão, como essa ideia dos mormons em salvação parte da ideia de que há um casamento eterno, de que um casamento que é feito no templo mormon é absolutamente essencial para que haja uma exaltação e que esse casal irá governar o mundo e gerar filhos espirituais. Filhos espirituais. Bom, você lê essas doutrinas aqui, não parece que você caiu no multiverso? Não parece que você está lendo assim, história em quadrinho, que você fala, isso aqui é ficção científica. Não tem como alguém acreditar nisso aqui, de defender isso aqui. Nós temos, queridos, nós temos. Né? Nós nunca subestimamos o poder que as seitas têm na vida das pessoas. Nunca subestimamos o poder que as heresias têm de fazer as pessoas acreditarem em coisas inacreditáveis. Como que os mormons enxergam, então, a Bíblia? E aí, pegando um gancho naquilo que a Evelyn falou, a Bíblia está corrompida, a Bíblia não está completa, a Bíblia precisa de algo a mais para que ela tenha completude e divindade. Os mormons acreditam literalmente que, na medida que a Bíblia foi sendo revelada, ela precisava ser traduzida corretamente, e que o livro Mórmon, Doutrinas e Convênios e a Pérola de Grande Valor são usados para complementar, corrigir a Bíblia e estão em pé de igualdade ou acima das Escrituras. Todos esses livros que os Mormons adotam. E há um terceiro aspecto, irmãos, e esse aqui me surpreendeu ainda mais, é que os Mormons acreditam que ainda as revelações não cessaram. As revelações da parte de Deus continuam. Ou seja, Deus se revelou na Bíblia de forma incompleta. Os Mormons têm seus livros, seus documentos que são tão inspirados quanto a Bíblia, e as revelações da parte de Deus ainda não cessaram. E que tem uma pessoa nesse mundo recebendo revelações da parte de Deus. Eu duvido você acertar qual é essa pessoa que os Mormons acreditam que estão recebendo revelações da parte de Deus. Viva? Não. Para os Mormons, o presidente da igreja. Não, o atual presidente da igreja. O atual presidente da igreja dos Mormons
é o profeta que continua recebendo revelações da parte de Deus. Oi? Quando o atual está chegando ali na velhice, vamos dizer, ele já deixa designado quem é o próximo. O atual presidente deixa escolhido entre os seus, vamos assim dizer, entre aqueles que ele mais confia, os seus obreiros, quem Deus revelou para ele que será o próximo a assumir a liderança da igreja. Então, quando o presidente da igreja mórmon morre, você já tem o próximo que vai assumir no lugar. Né? O próximo profeta, o próximo vidente, que vai também continuar recebendo novas revelações da parte de Deus. Meu irmão, pense como um mormon agora. Nós viramos mormons, tá bom? Pense aí na sua cabeça como um mormon. Olhando para isso aqui, para a Bíblia, para os livros que os mormons adotam, para contínuas revelações que estão vindo da parte de Deus, quanto isso aqui transmite segurança para você viver uma vida cristã? Quanto isso aqui transmite confiança para você se aproximar verdadeiramente de Deus? Porque se a Bíblia é incompleta, se os livros que foram traduzidos pelo fundador da igreja estão incompletos, e se o presidente da igreja continua recebendo novas revelações, meu irmão, assim, eu estou caminhando, pisando em gelatina. Entende a ideia? Assim, tão firme quanto prego na areia. Não é uma solidificação real para aqueles que acreditam nisso. Essas pessoas vivem em um limbo constante, meu irmão, de esperar novas e novas e novas revelações. Eu preciso de algo novo para a minha vida, eu preciso de uma nova doutrina, eu preciso de um novo ensino, eu preciso de algo que solidifique a falta que a revelação anterior não trouxe. Olha como essas questões, irmãos, e como nós sempre falamos disso, não estão apenas em um campo etéreo, não estão apenas em um campo subjetivo. Isso tem aplicações práticas na vida das pessoas. Olha ainda, queridos, como nós pensarmos nisso e agora vermos a visão que os mormons têm do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, de que o Senhor Jesus Cristo foi gerado pela esposa celestial, que Jesus é filho, então Deus Pai tinha uma esposa, de que ele não é eterno no sentido de ser autoexistente, mas de que Jesus Cristo progrediu até se tornar um Deus antes de vir a esse mundo. E de que Jesus, meu irmão, é irmão de Lúcifer. Lúcifer. Capeta, meu irmão. Nós vimos... lembra lá dos adventistas, quando falamos do adventismo? Para eles, Lúcifer tem um papel na redenção. Lembra que nós falamos disso? Que o diabo atua como corredentor junto com Jesus Cristo, e uma tradução errada do texto de Levítico sobre o bode emissário que nós falamos aqui. Para os mormons, meu irmão, Satanás é irmão de Jesus. Porque se Satanás cai do céu aonde Jesus está, e se Jesus procede de Deus Pai, então Satanás procede de Deus Pai. E se os dois procedem de Deus Pai, então os dois são irmãos. Não. Essa é a visão que eles têm. Essa é a visão que eles adotam. Meu irmão, olha só como essas questões fogem ao cristianismo de tal modo que você não consegue olhar para isso e ver assim, qualquer ponta de doutrina nisso na ortodoxia cristã. Na ortodoxia cristã. Nós podemos, irmãos, ter discordâncias com outras igrejas em base teológica, que nós temos. A grande questão, meu irmão, é o que você pensa sobre Jesus, o que você pensa sobre Deus, o que você pensa sobre a Bíblia, vai definir se você faz parte da ortodoxia cristã ou não. Né? Pastor Luiz Saião, quando ele esteve em um podcast lá do Vilela, o Inteligência Limitada no Vilela, ele foi perguntado sobre essas igrejas, sobre os mormons, sobre Testemunha de Jeová, sobre a congregação cristã, os adventistas. E o Vilela perguntou para ele onde que essas igrejas se encaixam no cristianismo. E ele falou, não se encaixam. Não se encaixam. Porque essas igrejas estão fora do bojo do cristianismo.
elas têm uma aparência de cristã, mas estão fora da ortodoxia cristã. Parecem cristãs, mas não são. Essas questões, queridos, apontam para um triteísmo. Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo são três deuses completamente distintos e separados uns dos outros. Deus Pai é um Deus, Jesus Cristo é um Deus, Deus Espírito Santo é um Deus. É isso que os mormons vão acreditar. Há ainda, queridos, dentro da doutrina mormon, a ideia de rituais secretos e batismo pelos mortos. Batismo pelos mortos. A ideia de que o casamento, meu irmão, quando você se casa na igreja mormon, é um selamento que é eterno, não é até que a morte o separe, mas por toda a eternidade, incluindo a vida após a morte, meu irmão. Incluindo a vida após a morte. Veja, não, a ideia mormon é que o divórcio não é permitido em nenhuma hipótese. A igreja, seitas são sempre assim, né, irmãos? E esse é um padrão que a gente viu. E olha só, falando ainda desse padrão, eu conversava ontem, queridos, lá na reunião do nosso presbitério, com um presbítero do nosso presbitério que contava de um irmão que tinha vindo para a nossa igreja de uma dessas seitas. E eu até tinha iniciado o discipulado com ele e pela proximidade com a nossa igreja de Esmirna, ele acabou ficando lá. Esse irmão passou 32 anos na Igreja Universal. 32 anos. Quando ele descobriu as doutrinas da graça, que as vendas caíram dos seus olhos, ele veio para a Igreja Presbiteriana. A família inteira dele e de sua esposa são da Igreja Universal. São da Igreja Universal. A esposa dele é da Universal, os pais dele, os filhos dele até pouco tempo eram, os irmãos, os tios, todo mundo. Todo mundo. E conversando ontem com esse presbítero, ele me relatou que um dos pastores da Universal falou para a esposa dele se divorciar dele. Se divorciar dele. E ele chegou em casa em um belo dia e a esposa falou que estava se divorciando dele porque o pastor dela falou que ele não era um cristão verdadeiro e que ela não poderia ficar casada com um homem que não era da Universal. É a ideia que os mormons transmitem. A ideia, irmãos, de seitas é que eles não estão apenas dominando as mentes das pessoas, eles estão dominando a vida das pessoas. A Igreja Universal, queridos, há tempos atrás foi condenada por obrigar seus pastores a fazerem vasectomia, para impedir que seus pastores tenham filhos. A ideia é de que seitas, irmãos, não dominam apenas a mente das pessoas, elas dominam a vida das pessoas. Elas dominam o modo como as pessoas se relacionam com seus cônjuges. Elas dominam o modo como as pessoas se relacionam com seus amigos. Elas dominam o modo como as pessoas vivem. Como as pessoas vivem. Veja ainda, queridos, como o mormonismo vai tratar a ideia de você fazer batismo por pessoas que foram mortas. Então, se você tem na sua família alguém que morreu sem Jesus Cristo, você se batiza em nome dessa pessoa para que essa pessoa seja redimida e não vá para o inferno. Não vá para o inferno. Meu irmão, tem ou não tem cara que isso aqui veio da mente do diabo? Tem ou não tem cara que essa seita assim, surgiu no âmago do coração de Satanás, meu irmão? Samuel, você acredita que o Smith teve essas visões? Eu sei lá, meu irmão, o que esse homem viu. Eu sei lá o que esse cidadão pensava no momento. Fato é, meu irmão, a Bíblia diz que até os anjos das trevas podem se travestir de anjos de luz. Satanás pode fazer aparecer visão também, meu irmão. Satanás pode fazer aparecer anjo na sua frente. Irmãos, contar uma experiência para os irmãos. Eu já vi pessoas possessas levitarem. Não foi algo que me contaram, eu vi pessoas levitarem. Você já viu uma pessoa levitar, meu irmão? Tirando nos filmes. Satanás, meu irmão, está atuando de diversas formas. De diversos preceitos. E é por isso que nós usamos
a Bíblia para definir se essas questões têm base ou não. Quando os mormons, queridos, estão adotando essas práticas e adotando essas doutrinas, o que é que falta, meu irmão? Falta evangelho. Falta mostrar com clareza essas questões à luz das Escrituras. Porque isso não fica apenas, como nós falamos, em um campo de subjetividade, mas isso tem uma objetividade concreta na vida das pessoas. Veja, irmãos, como essas questões, esses desvios fundamentais, queridos, que os mormons adotam, não há como chamá-los de outra coisa a não ser seita. Não há como chamá-los de outra coisa a não ser como aqueles que estão fora da ortodoxia cristã, fora daquilo que os ensinos verdadeiros de Deus transmitem. Quero mostrar um vídeo para os irmãos. Quando eu montava essa aula essa semana, irmãos, olha aí. Sim. Não, aqui eu esqueci até de especificar, ainda bem que você me lembrou. Ali na ideia dos templos, é meio que as sedes das igrejas, né? As igrejas comuns que nós vemos pelas ruas, essas têm realmente cultos que eles fazem todos os domingos e lê o livro Mórmon e tudo mais. Mas os templos, como é a sede lá nos Estados Unidos, são exclusivos para esses rituais. Então, nessas igrejas que são consideradas sedes, é exclusiva para esses rituais, né? Não são exclusivas assim, você não vai chegar lá no domingo e vai estar tendo um culto, né? Isso não acontece. Tem uma diferença aí. Se vocês verem aqueles templos, eles chamam de capelas, tá? Os menores, tem nos bairros, onde tem quadra de futebol, assim, um futsal, né? Aquele ali são as capelas. E aí tem os templos maiores, que aí é onde tem o anjo, que o Samuel falou, tem a estátua do anjo lá no topo, né? Ali só pode ir quem é membro mesmo. Aí tem lá o dia que pode levar a família, lá é feito os batismos, lá é feito o casamento, né? Então, um que é bem grande aqui em São Paulo é ali do lado quase em frente à estação do Morumbi, da linha 4 do metrô, tem um bem grande ali, esse é o templo, e aí esses outros que tem nos bairros são as capelas, né? Então eles têm essas divisões também. E em São Paulo, irmãos, como o Lucas falou, tem um templo mórmon que ele acabou de citar, que é gigantesco lá, meu irmão. Gigantesco. Você entra lá, tem anjo na parede, tem assim, igreja que tem jardim, sabe? Igreja que tem jardim, meu irmão, para mim já é grande, né? Igreja que tem assim, peixe nadando no lago já é gigantesca para mim. E você entra lá, tem assim, um hall de entrada contando a história mórmon, é realmente gigantesco. Visita lá, meu irmão, vai lá. Eu gosto de visitar templo de seita. Vai lá, Thiago. Assim, eu estava falando aqui com o Wagner, você mostrou o dado ali de 1,5 milhão de mormons. Aí a gente pegou, quantos membros tem na Igreja Presbiteriana do Brasil hoje? No censo de 2022 são 700 mil. Se a gente somar, aí eu fui pegar as outras presbiterianas que tem no Brasil. Não dá 1 milhão, se a gente pegar a Presbiteriana do Brasil, a IPI, a IPU, a Conservadora, não dá 1 milhão. Aí a gente pensa, nossa, é pouco, mas e a gente? Olha, irmãos, esse aspecto que o Thiago citou, e no site da nossa igreja, inclusive, no site da IPB, coloca que nós temos aproximadamente 700 mil presbiterianos no Brasil. E essa é uma marca, irmãos, que seitas geralmente usam também. De falar assim, ó, se nós somos errados, por que nós temos tantos adeptos? Sabe assim? O católico vai lançar essa cartada, meu irmão. Nós temos 1,5 bilhão de católicos no mundo. Veja, meu irmão, o cristianismo verdadeiro nunca foi a maioria. Nunca foi a maioria. Números, queridos, não representam a aprovação divina. Não representam a aprovação divina. Não é? Uma igreja grande, queridos, com 500 mil, 2 mil membros, não representa o que é uma igreja fiel a Deus. Que representa o que você acredita enquanto doutrina. Mas veja, irmãos, os mormons no Brasil, em termos aí de números oficiais pelo IBGE, tem mais adeptos do que a igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana. Veja como essas questões, queridos, apontam para 2 caminhos.
O primeiro, de que seitas têm um campo fértil no nosso país, e isso é bem claro. E o segundo, meu irmão, a gente tem muito trabalho evangelístico para fazer. Mas muito mesmo. Eles têm uma estratégia. Eles, quando vão construir os templos deles, né, eles montam uma tenda na obra, e aí fica lá os missionários, o tempo da obra inteiro. E aí, aquelas pessoas que estão trabalhando ali, eles vão falando para aquelas pessoas ali. Eu falo isso, de novo, né, porque a Aline trabalha numa construtora que constrói templos mormons, né, e ela conta essa experiência. Então, eles vão lá, eles dão água para a turma, eles fazem horta embaixo ali da tenda, e aí dá a verdura para o operário levar para a casa dele, e aí eles vão conquistando essas pessoas, né? Então, não é à toa o número. E, claro, também tem todo esse trabalho que eles fazem, os meninos na rua aí, que também, se o Samuel, não sei se o Samuel vai falar aí, também é um negócio também, absurdo que eles fazem aí, essa questão aí dos jovens, né? O rapaz completou 18 anos, é obrigado, né, a viajar e ir para uma outra cidade e passar um período lá. Olha só, sim. Eu fui no passeio no Itibaia, a festa dos morangos. Aí, na hora que você passou aquelas detalhes ali, e é verdade mesmo, viu? Que quando eles começam para orar, eles mandam pôr o celular, esconder o celular. É isso mesmo. Lá em Itibaia, viu? A festa dos morangos. Testemunho vivo aqui, viu? Gu, põe o vídeo aí para mim, meu irmão. Presta atenção, queridos, Eu estava montando a aula, e sabe quando assim você está mexendo no celular e você fala que precisa comprar um tênis e começa a aparecer propaganda de tênis? Sabe essa ideia? Estava montando a aula sobre o mormonismo e apareceu um vídeo para mim sobre eles. Presta atenção, queridos, para nós comentarmos um pouco a respeito disso. Vocês podem fazer academia? Não, não podemos fazer academia. Vocês podem mexer em celular, Instagram, Tá congelada aí, Gu, a imagem. Alguns aplicativos da igreja e o Vocês podem fazer academia? Não, não podemos fazer academia. Vocês podem mexer em celular, Instagram, WhatsApp. Se não der, coloca o áudio, Gu, para ver se vai. Eu citei o Robert Chandler e nossa transmissão caiu aí. Ó. Vocês podem fazer academia? Não, não podemos fazer academia. Vocês podem mexer em celular, Instagram, WhatsApp, essas coisas? Nosso celular só tem acesso a WhatsApp e alguns aplicativos da igreja e o nosso sistema que nós usamos para encontrar as pessoas, ajudar elas a se chegarem a Jesus Cristo. E o Instagram? Não temos acesso. Vocês podem assistir filme na Netflix, essas coisas assim ou não? Não, não podemos assistir filme na Netflix, YouTube, não temos acesso a isso e também não temos como ir em outros lugares para poder assistir. O nosso foco é ajudar somente as pessoas. Nem YouTube? Nem YouTube. Vocês podem ouvir músicas sertanejo, rock, essas coisas? Nosso foco é músicas que nos ajudam a se aproximar de Jesus Cristo e manter o nosso foco realmente nesse trabalho. Então, não podemos. Vocês podem namorar? Não, na missão não podemos namorar. Vocês acreditam na Bíblia? Sim, acreditamos que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Assim também como o livro de Mórmon é a palavra de Deus. Vocês podem comer carne de porco? Nós podemos comer carne de porco, mas temos algumas restrições alimentares, que são, não tomamos chá preto, café, álcool, drogas e nenhum tipo de fumo. Vocês podem fazer tatuagem? Não é recomendado nós fazermos tatuagem. Existe algum entretenimento liberado para vocês? Somente os vídeos e os recursos da igreja, né? Que nós temos dentro do aplicativo chamado Biblioteca do Evangelho. Qualquer coisa, a gente manda o link para vocês. E que ele tem vários vídeos a respeito do Salvador Jesus Cristo, mensagens inspiradoras que nos dão paz, consolo
e realmente nos ajuda a se aproximar de Jesus Cristo. E aí, meu irmão? Me diga você. Vai lá, William. Fala aí. Falou do café, aceita. Café é ruim, né, irmãos? Ficar sem café, coca e chá preta é bom para a saúde. Irmãos, esses meninos que aparecem, os irmãos já devem ter visto eles aí pela rua. Camisa branca, gravatinha, pochetinha do lado, assim, ó. Como o Lucas falou, são meninos que estão em missão, né? Mudam de cidade para evangelizar pessoas, batem de porta em porta e querem falar de Jesus. Qual que é o ponto, irmãos, que eu quero trazer com isso aqui? Quando nós pensamos, queridos, em seita, isso aqui resume como que a seita tem uma influência na vida das pessoas. Você pode ouvir música? Não. Você pode acessar o YouTube? Não. Você pode ver filme? Não. Você pode namorar? Não. É mais fácil perguntar o que você pode fazer, né, em vez do o que não pode. Porque a seita, meu irmão, ela vai dominar todas as áreas da sua vida. Ela vai dominar cada aspecto do seu viver. Uma segunda questão, irmãos, que eu acho que é importante para nós refletirmos e nós pensarmos como igreja. Esses garotos trabalham ativamente e confiam ativamente na igreja deles. Eles batem de porta em porta, meu irmão, porque eles acreditam piamente naquilo. Eles acreditam piamente que a doutrina deles está correta. E por essa doutrina, meu irmão, eles vão bater Guarulhos de ponta a ponta, no sol quente, de porta em porta, para falar de Jesus para você. A reflexão para nós, irmãos, por que nós, tendo o conhecimento verdadeiro, não fazemos igual? Por que nós, irmãos, tendo o conhecimento verdadeiro do Evangelho, ficamos com vergonha de dar o folheto para o nosso vizinho? Sabe quem não vai ter vergonha, meu irmão? Essa seita aqui não vai. Esses meninos, e não só eles, os testemunhos de Jeová devem já ter batido na sua porta também, meu irmão. Já bateram na minha. As seitas, meu irmão, estão crescendo. E não só estão crescendo porque o Brasil é um campo fértil, mas cresce também na inatividade de igrejas verdadeiras. Meu irmão, não existe lugar vazio. Quando nós pensamos em religião, algo está ocupando esse lugar. Se a igreja verdadeira não está ocupando esses espaços, meu irmão, as seitas irão ocupar. Se você, meu irmão, não falar de Jesus para o seu colega de trabalho, o menino mórmon vai falar, o adventista vai falar, o espírita vai falar. A questão é, meu irmão, você se envergonha de falar de Jesus Cristo, mais do que esses meninos não se envergonham de crerem em uma doutrina errada e ainda assim confiarem nela plenamente? A reflexão para nós, irmãos, quando nós pensamos nas seitas, esse é o objetivo que delimita todo o nosso estudo que nós estamos tendo aqui domingo após domingo. Não é só nós batermos naqueles que estão errados. Não é só nós falarmos assim, olha, aquela igreja é uma seita, não vá lá, não visite, porque é uma seita e está errada. Os irmãos sabem disso. Se eu só mandasse um slide para cada um dos irmãos, os irmãos lessem em casa, já ficaria claro como nós estamos falando de uma seita. O objetivo, irmãos, é nós nos conscientizarmos também de que elas estão ocupando espaços que deveriam ser ocupados por nós. O dado do Tiago é um dado importante. Nós, como presbiterianos, temos 700 e poucas mil pessoas no Brasil. Os mormons têm 1,5 milhão. Minha questão é, meu irmão, o que você está fazendo para que o avanço do reino de Deus aconteça? O que você está fazendo, meu irmão, para que quando o mormon bater na porta do seu vizinho, o seu vizinho já fale assim,
eu já conheço Jesus. Porque o fulano do lado aqui da igreja presbiteriana já me apresentou o verdadeiro evangelho. A questão não é só se aceita e está errada, meu irmão. A questão é se você trabalha ativamente para que as pessoas que estão em sua volta, as pessoas que Deus colocou ao seu redor, não sejam enganadas por elas. Não sejam enganadas. Sabe aquela ideia de que em muitas comunidades o tráfico alicia meninos, alicia crianças e alicia adolescentes? A ideia, meu irmão, é que as seitas estão aliciando as pessoas. O que nós temos a oferecer no lugar disso? O verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho. Esses meninos, meu irmão, e se você conversar com um deles, e se você perguntar se é um peso para eles ficar durante a missão sem Netflix, sem Instagram, sem celular, sem YouTube, sem ouvir música, eles vão falar, meu irmão, que eles fazem isso com gratidão no coração e um sorriso no rosto. Um sorriso no rosto. Eu não estou falando, meu irmão, que você tem que começar a ser legalista. Não é essa a ideia. Nós acabamos de falar com os adolescentes, passamos 4 meses lá com os adolescentes falando sobre disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais. Estes meninos, meu irmão, eles intencionalmente se privam dessas coisas por acreditarem que isso os fará se aproximar de Deus. Os fará se aproximar de Deus. De que essas coisas, de que essas obras, de bater de porta em porta, fará com que eles mereçam mais o céu do que outros. A pergunta é, irmãos, se nós tendo conhecimento verdadeiro do Evangelho, se nós sabendo que a salvação é pela graça, se nós conhecendo que Jesus morreu e que agora todos aqueles que ouvirem a palavra do Evangelho e crerem em seu coração serão alcançados por esse Evangelho, se nós tendo clareza disso, sabemos essas verdades, por que você vai deixar seu vizinho ser aliciado pelo Mormon, meu irmão? Por que você vai deixar seu amigo do trabalho ser aliciado pelo Islã? E nós iremos falar ainda aqui na igreja do islamismo, que é a religião hoje que mais cresce no mundo, inclusive à frente do catolicismo romano. Se nós, tendo conhecimento verdadeiro do Evangelho, queridos, fomos alcançados por ele, por que nós deixaríamos que os nossos e os que estão à nossa volta deixem de assistir uma Netflix acreditando que isso os fará mais santos? A questão das seitas, meu irmão, não é se elas estão erradas, porque elas estão. A questão é o que nós estamos fazendo para que essas seitas não arrebatem mais corações e não arrebatem mais mentes. Essa responsabilidade é nossa, meu irmão. Essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é sua. Que Deus nos dê graça para isso. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus. Nós queremos te louvar porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é fiel. Senhor, nós queremos nessa manhã, Deus, nos colocar diante de Ti, Senhor, cônscios da nossa pequenez, de que nós sem Ti não somos nada, Pai. De que diante da Sua santidade, diante da Sua grandeza, diante da Sua soberania, nós somos irrelevantes, Deus. Nós queremos Te louvar, Pai, porque um dia o Senhor nos salvou, o Senhor abriu os nossos olhos, o Senhor arrancou as vendas de corrupção que cobriam a nossa visão, nós que éramos cegos, agora vemos a verdade do Teu Evangelho. O Senhor tirou os tampões dos nossos ouvidos e das nossas bocas. O Senhor fez, ó Pai, com que nós enxergássemos as verdades da Tua palavra. Isso não teria acontecido, ó Deus, por nós mesmos, mas isso aconteceu porque o Senhor veio até nós. O Senhor resgatou perdidos que estavam mortos em delitos e pecados, e o Senhor nos deu vida, e pela graça nós fomos salvos, Deus. Nós queremos, Senhor, pedir que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, misericórdia daqueles que estão ao nosso redor, misericórdia do nosso país, ó Deus, que a cada dia, Cristo, é cada vez mais aglutinado por seitas heréticas, Deus. Nós queremos pedir, Jesus, por essas pessoas, Senhor, que estão cegas, ó Deus, em igrejas que dominam suas vidas, que dominam seus corações, que dominam e arrebatam suas mentes.
Nós queremos te pedir, ó Deus, por aqueles, ó Pai, que ainda não enxergaram a verdade do teu evangelho, para que o Senhor os alcance. Nós queremos pedir, Senhor, por essas pessoas que, cegas, ó Deus, em um farisaísmo, em um legalismo, em uma religiosidade, ó Deus, não conseguem enxergar que a tua graça é suficiente para a salvação da vida deles. Nós queremos pedir, ó Deus, por essas pessoas que continuam acreditando, ó Deus, que elas precisam fazer algo para merecer salvação, Cristo. Nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor os arranque, ó Pai, de igrejas que oprimem suas mentes e seus corações, que o Senhor os arranque, ó Deus, das garras de religiões que tratam as suas vidas, ó Deus, como marionetes que são conduzidas, ó Deus, por falsas revelações, por falsos ensinos, por falsos profetas, ó Deus, por filhos de Satanás, Senhor, que dominam a mente dessas pessoas. Nós queremos te pedir, ó Deus, porque o nosso país, ó Cristo, é um campo fértil de seitas que crescem cada vez mais, Senhor. De igrejas, Senhor, que são verdadeiras sinagogas do demônio, ó Deus, que aprisionam a vida das pessoas. E nós não queremos, Cristo, ser somente pessoas que vêm a essa escola dominical, Senhor, e ouvem falar sobre seitas, e ouvem falar sobre pessoas que estão presas nesses erros. Nós queremos ser as pessoas, ó Deus, que são usadas por Ti para pregar o verdadeiro Evangelho e libertar essas pessoas dos erros, ó Pai, a qual elas foram aprisionadas. Eu não quero ser a pessoa, ó Deus, que vem aqui nessa manhã e compartilhe com os meus irmãos uma aula sobre os ensinos errados dos Mormons, ó Deus, e cruza os braços diante desse erro que acontece diante de mim. Eu não quero ser a pessoa, ó Deus, que fala aqui de seita após seita, Senhor, enquanto não evangelizo o meu vizinho, enquanto não falo de Jesus para a minha família. Porque aonde faltar o teu evangelho, ó Deus, estas seitas e essas heresias irão crescer e florescer, e irão arrebatar cada vez mais pessoas. Dá graça à tua igreja, Deus. Dá-nos graça, Senhor, para nos conscientizarmos da responsabilidade que nós temos, Cristo. A responsabilidade que nós temos, ó Deus, de que quando um destes meninos bater a nossa porta, Senhor, nós não os ignoremos até eles irem embora, mas que nós preguemos o Teu Evangelho para que eles também, Senhor, conheçam da verdade como nós conhecemos. Dá-nos ímpeto, ó Deus, dá-nos força, dá-nos clareza da Tua palavra, Jesus. Dá-nos coragem, ó Deus, para pregar o Teu verdadeiro Evangelho. Para que a nossa vida, Senhor, não seja apenas falar mal das seitas, mas combatê-las, Senhor, com aquilo que pode mudar mentes e corações, a Tua palavra. É ela, Senhor, que pode arrancar essas pessoas da prisão de religiosidade que elas se encontram. É a Tua palavra, Deus, que pode fazer com que mortos tenham vida e com que cegos tenham visão. Só a Tua palavra pode fazer isso, Senhor. Ajuda-nos a não ser negligentes, ó Deus, na responsabilidade que nós temos na pregação fiel do Teu Evangelho. Assim nós oramos, ó Deus, crentes e confiantes em Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.